Bom, gente, vamos lá. Sala 12, aqui do sexto ano. Outra aula de resolução de exercícios, que vai envolver agora números primos, fatoração, a geometria plana e os ângulos, né? Foi aquela última aula que nós tivemos, tudo bem? Vamos lá para os exercícios. Número primo. Vamos descobrir então se 323 é primo. Como que nós fazemos para descobrir se o número é primo mesmo? A gente verifica se ele é divisível pelos outros primos, né? E a gente vai fazendo as divisões pelos primos, assim por diante. Divide por primo e vai verificando, até dar um certo resultado. A gente já vai falar sobre isso. Vamos começar então. O primeiro primo que a gente conhece são esses daqui, ó, o 2, o 3 e o 5. Olha só, logo a gente vê então que ele não é divisível por 2, porque ele não é par. Ele não é divisível por 3, porque a soma dos logaritmos é 8. E ele não é divisível por 5, né? Porque ele não termina em 5 ou 0. Isso aqui são as regrinhas do critério de divisibilidade, que nós já sabemos, que é simples, a gente já conhece, é fácil de verificar. Então, já eliminamos essas três opções. Vamos ver os outros primos agora. Vamos fazer a divisão desse aqui pelo próximo primo, que é o 7. Dividindo por 7, ó, não dá uma conta exata, então é possível ser primo. Agora eu tenho que verificar seu resultado. O resultado aqui me deu um número que é maior do cara aqui que eu estou dividindo. Ó. Então, eu ainda não posso afirmar que ele é primo. Eu tenho que continuar as minhas divisões. Ou então dividir pelo próximo primo. Fazendo a divisão agora por 11. Vamos lá, deu não exato. É o que nós buscamos. Mas olha só, o resultado ainda continua sendo maior aqui que o cara que eu estou dividindo aqui, ó. Então, não vale isso daqui ainda. Tem que continuar. Próximo. 13. Por 13, realizo a divisão, dá 24. E olha só, não deu exato ainda. Então, até agora tudo bem. Mas o problema é que este número aqui ainda está muito grande. Eu tenho que achar um número que seja menor. Eu tenho que continuar a minha divisão. Qual que é o próximo primo? O 17. Fazendo a divisão por 17 deu 19. Mas, note aqui, ó, deu resto 0. Se deu resto 0, quer dizer que isso aqui é uma conta exata. Quer dizer que o 323 foi, sim, dividido por um número. E se eu consigo dividir um número por qualquer outro que não seja 1 ou ele mesmo, quer dizer que esse número aqui, 323, não é primo. Então, o que aconteceria se esse resultado aqui não desse exato? Né? Vamos imaginar que ainda não desse exato. A gente teria que continuar a minha divisão, porque o número aqui ainda está maior. Então, eu teria que fazer agora a divisão pelo próximo primo. E assim, continuando, até eu achar um número que seria menor ou igual aqui do cara que eu estou dividindo, né? Que é o meu divisor. Tudo bem? Mas como minha situação, já achei um número que deu divisão exata, eu posso parar e afirmar que ele não é primo. Tudo bem? Então, vamos continuando. Outro aqui de números primos. Ó. Agora aqui você tem que conhecer eles. Sendo Julius é o produto do terceiro menor número primo de dois algarismos pelo maior número primo de dois algarismos. Qual é a senha do cartão de crédito de Julius? Vamos lá. A senha é o produto. O que é o produto? Produto é uma outra palavra que nós utilizamos na matemática para multiplicação do terceiro menor número primo de dois algarismos. O número vai ser esse? Tem que ir lá anotando os números e escrevendo. Olha na tabelinha, tinha de tarefa para vocês fazerem. Analisa a tabelinha, quem vai ser esse número, certo? E aí também, quem vai ser o seu maior número primo de dois algarismos. Então aqui, vamos verificar os números primos, olha só. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Aí eu pulei um tanto, fui por 89, 97, 101. E aí, continuo aqui infinitamente. Vamos analisar então o que era o terceiro menor.
de 2 algarismos. 2 algarismos quer dizer que o meu número tem 2 símbolos, né? Vai ter 2 valores, vai ter 2 números aqui. Então, no caso, vai ser o 11, 13, 17, 19. O que eu quero? O terceiro menor. O terceiro menor, então vamos lá, ó. Esse aqui é o meu primeiro menor. Esse é o segundo menor. E esse é o terceiro menor. Então, o número que nós buscamos, um deles, né? O 17. O 17 eu vou multiplicar com quem? O maior de 2 algarismos. Então, aqui eu tenho o 89, o 97 e o 101. 101 já é um número de 3 algarismos. Então, ele já está fora. Aqui, quem que vai ser maior aqui? 97. Então, é só você fazer a multiplicação então, do 17 com 97. Você acha então a senha do cartão dele. Vai ser 1649. Tudo bem, gente? É só você ter uma noção aqui da posição aqui, né, de quais são os seus números primos também. Tá bom? Lembrar de ter feito aquela tabelinha de números primos, né? Importante. Fatoração. Decompõe os números em fatores primos, certo? Então aqui, tarefinha para vocês, né, fazerem algumas fatorações. Vou fazer aqui, ó, está em vermelho, para mostrar para vocês um exemplo de como é que se faz, né? Vamos lá. 320 então. Olha como é feita a fatoração. Nós traçamos um risco aqui, certo? Nós escrevemos o meu número, 320. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai realizar divisões com esse número dos meus fatores primos, né? Exatamente o que está escrito aqui, ó, fatores primos. Então, divido por 2. Aí dá um resultado, 160. Continuo as minhas divisões. Vou dividindo, dividindo, dividindo. Olha só, tudo aqui deu para dividir por 2. Agora eu cheguei numa situação, ó, 5. E agora? Não dá para dividir por 2. O que eu faço? Divido pelo próximo primo possível. No caso é o 5. Dividindo por 5, vou ter 1. Quando eu chego nesse 1 aqui, quer dizer que ele já acabou. Não tenho mais como fazer mais divisões aqui. Porque no 1 já é meu último número, né? Não tenho mais como fazer divisão com ele. Então, qual que vai ser a fatoração do 320? É exatamente esses números aqui, multiplicados. Então, aqui, ó. Essa aqui é a fatoração do meu 320. Tudo bem? Se você quiser verificar se isso aqui está certo, é só você pegar e multiplicar esses resultados aqui, ó. Faz a multiplicação de todos esses números. Você vai ver que isso aqui vai dar exatamente 320. Tudo bem? Vai dar exatamente o número que você fatorou. Vamos agora para esse aqui. Olha só. 2058. Dividido por 2. 1029. Agora eu tenho que ver por qual número esse aqui vai dividir. Fazer 3. Aqui, ó. Se eu somar os algarismos aqui, eu vou conseguir dividir ele por 3, que é o meu outro primo, né? Porque 2 não dá mais, não é par. Dividindo por 3, então, vou ter 343. E agora eu tenho que verificar se esse número aqui, qual que eu vou dividir? Por 3 não dá mais, porque a soma não dá mais múltiplo de 3. Por 5 também não, termina em 5 ou 0. Então o próximo primo que eu vou ter que dividir isso vai ser o 7. Então verifica se isso divide por 7. Olha, deu certo. 49. E 49 divide por 7 de novo. 7 divide por 7. Dá 1. Peguei em 1, acabou. A fatoração, então, vai ser a multiplicação dos números que você obteve aqui. 2, 3, 7, 7, 7. Se você multiplicar, de novo, vai voltar a esse resultado. Bem? Vai lá, gente, tentem fazer para esses outros aqui que não vão ser feitos, tudo bem? Então vai lá, tarefinha. Agora aqui, a gente quer saber qual é o número cuja a fatoração é isso aqui. Então aqui eu tenho o contrário. Eu te dei a fatoração, eu quero que você descubra que número que veio disso. Qual é o valor que vou obter desses números aqui? E é simples, gente. É só realizar a continha de vezes. É só você multiplicar esses números. Tudo bem?
É bem simples. Então vai lá, multiplica esses valores, olha só. Você vai obter 420. Próximo, ó, multiplica. Vai dar 1575. Próximo daqui, se você fazer a sua continha de vezes, vai dar 210. E o último aqui vai dar 3.575. Tá, gente? Isso aqui é só fazer continha de vezes. Tudo bem? Vamos lá. Geometria. Na geometria, então, a gente estudou as ideias de ponto, reto e plano, certo? A gente tem que entender como isso aqui funciona, a gente tem que conseguir visualizar eles, como que eles existem com a gente, certo? Para isso, então, a gente vai analisar os objetos que nos rodeiam, os objetos comuns que nós observamos no dia a dia. Então a gente tem que olhar para eles e imaginar o que a gente consegue enxergar neles. É isso que eu estou perguntando para você, ó. Que ideia de ponto, reto ou plano você tem quando você observa? A letra A aqui, ó, a cabeça de um alfinete. A cabeça de um alfinete é uma bolinha bem pequena. Então a gente pode imaginar que aquilo é considerado um ponto. Tudo bem? A gente tem que tentar entender que aquilo pode ser representado por um ponto. Mas, se você for falar fielmente na matemática, não é. Tá? Mas é só para você começar a entender o que pode ser considerado. Né? A gente tem que ter ideia mais ou menos do que seria isso. Né? É como se você pegasse também um alfinete e colocasse num mapa. Eu pego um alfinete, coloco no mapa, estou apontando para aquele local. Aquilo lá é um ponto, um local, localização. É basicamente isso que o ponto é. O ponto está indicando algum lugar. Tudo bem? Então, o próximo aqui. O piso da sala de aula. Né? A gente não está mais em sala de aula, mas vamos dizer que é o piso da cozinha ou lá do banheiro. O piso da sua casa. O que ele pode lembrar para você? É retinho, não é? Então, ups, está errado. Isso aqui representa um plano, tá? Eu escrevi errado aqui. Não, que vergonha. Então isso aqui é um plano, tá, gente? Plano, não é reto. Imagina que está escrito plano aqui. Tudo bem? Então o piso é plano, tá? A reta, tá? Se já que ela está aqui, você pode imaginar que aquela parte que está em volta do piso, aquelas linhas que ficam no contorno do piso. E isso aí seria uma reta. É isso aí você poderia lembrar que é uma reta. Tá? Eu acho que foi isso que eu pensei quando eu escrevi. Eu nem me toquei. Aqui o certo seria o plano. Tá? A reta no piso daí seria aquela parte do ladinho que eu falei para vocês. Encontro de duas paredes. Então olha aí para a parede da sua casa e veja quando elas vão se encontrar. Elas vão se encontrar em um canto da parede, não é? Então, nesse canto você vai ver que tem mais ou menos formando o que nesse canto de encontro? Formando uma reta. Aí sim está formando uma reta no canto da parede. Se você for olhar de cima para baixo, vai ter uma reta no encontro dessas paredes aí. Próximo. A corda de um violão bem esticadinha. Ela vai ser também uma reta. Bem, a corda do violão é reta. Né? Um grão de areia. Um grão de areia minúsculo, bem pequeno. Ele pode ser representado por um ponto. Um campo de futebol. Né? Se a gente olhar ele como a gente vê na TV, vê nos jogos, né? O campo de futebol ele é basicamente plano, ok? Não tem assim um desnível assim a olho nu, mas existe sim um desnível. Então tem que tomar cuidado, que isso aqui a gente pode imaginar que seja representado por um plano, mas o plano ele é perfeitamente retinho, né? Ele não tem nenhuma questão, nenhum buraquinho, entendeu? Ele é perfeito, ele é planinho, tudo bem? Então, isso aqui é só para ter uma ideia da onde isso aqui pode nos ter no nosso dia a dia, tudo bem? E aqui a última questão de ângulos. Como a gente vai medir os ângulos então? Com um transferidor. E aqui eu coloquei para vocês escreverem, né, a medida deles e para classificar. Então, essa parte de classificar vai ficar com vocês e eu vou marcar os ângulos aqui, tudo bem? Olha só, aqui eu tenho várias siglas. O que essas siglas significam? Significa que o ângulo que nós vamos estar estudando vai estar entre o A e o B. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? O que é esse A e B, O? São os pontos que eu tenho marcado aqui no meu transferidor. Então se eu estou falando que é o A, O, B, eu olho para o ponto A, vou até a origem e vou até o B.
O ângulo que nós estamos estudando é esse carinha aqui, ó, o A até o B. Então, do A até o B, ele vai estar, ó, no ângulo de 40 graus, certo? Aí, você vai falar para mim o que ele é. Qual é a classificação que ele vai ter, tudo bem? Próximo, AOC. Do A até o O, até o C. O ângulo que nós estamos estudando agora é desse amarelinho até o A aqui, ó. Tudo isso aqui. E ó, se a gente for olhar no nosso transferidor, ele vai estar ali no 75 graus, ok? Próximo, AOD. Esse 90, ó, bem fácil de analisar esse daqui, ó, lá no 90 graus, certo? AOE. Do A até o E, ó, esse grandão aqui, ó, o azul até o preto, ó, isso aqui. Então vai ser, como está marcado aqui, 120. Depois do A até o F, esse aqui maior ainda, é do verde até o preto. Vai ser aqui, ó, entre o 160 e o 150, vai estar exatamente o 155, certo? Agora, olha só, esses dois últimos aqui. Não começa mais em A, pensa no B agora. Então, olha para o B. Aí você tem que ir até onde? Até o O, depois ir para o D. Eu vou para o B, O e para o D. Aí eu tenho que analisar que ângulo que vai formar entre esse vermelho e esse meio laranja aqui. Que ângulo que vai formar entre esses dois? Então, se aqui eu estou com 40 e aqui eu estou com 90, qual é a diferença entre esses dois aqui? Vai ser 50 graus. Então, o ângulo aqui, que é a distância entre essas duas retas, B até o D, vai ser de 50 graus, que é de 90 até 40. Certo? Mesma regrinha vai ser para o próximo, ó. D, O, E. Agora é do D, O, E. Vai ser do laranja até o azulzinho. De 90 a 120. De 120 para 90, a gente tem 30 graus. E é isso. Bem simples, gente. Então, essa parte de nomenclatura. Você tem que ver aonde está o início, qual é a reta que você tem que comparar com a outra, certo? Então, aqui a gente estava comparando com A, com as outras retas. E aí, quando eu mudei aqui, início, ó, do B, a gente tem que analisar qual ângulo que ele está, qual ângulo que ele foi, né? Qual é a diferença que eu tenho aqui. Tudo bem? Então, simples, gente. Nada confuso, tá? Faz com calma aí em casa, antes da gente ter feito aqui, né? Vocês podiam ter parado o vídeo, ter feito eles. E daí agora tenta classificar eles, tá? Fala pra mim o que eles representam, né? Na questão de agudo, obtuso, reto, bem? E essa aqui foi a nossa aulinha de resolução de exercícios, tá? Então, espero ter ajudado vocês, tirando suas dúvidas. Até mais, gente. Bons estudos!